Glória a Deus. Amém. Aleluia. O Senhor é bom em todo tempo. O Senhor é bom. Amém. Glória a Deus. Eu acho que vocês ficam pensando, rapaz, todo culto de terça-feira as cadeiras estão de um jeito diferente, né? Mas hoje é por conta do Rema. A turma do Rema está dividida em duas salas, né? O pessoal do segundo ano está aqui no anexo ministrando a palavra. Aí a turma reduz, foi feito essa como é que eu posso dizer? Ordem aqui nas cadeiras. E aí os meninos falaram comigo ontem, disse, não, deixa assim, para não ficar fazendo todo dia essa mudança, né? Aleluia. Então é por isso que está da forma como está. Amém? Glória a Deus. Eita, uau. Parece que tem um eco aí, ó, tem um efeito. Tira efeito, não deixa efeito não. Efeito aqui só do Espírito Santo. Aleluia. Amém? Glória a Deus. O Senhor é bom. Irmãos, hoje, você sabe, é culto de oração e nós vamos orar. Mas eu estava meditando um pouco, pensando, né? Às vezes eu fico com vontade, eu já falei isso para vocês em algum momento, de no dia de domingo, fazer do domingo um culto de oração, né? Mas, quando você pega um povo que não está acostumado a orar, pode ser que fique pesado. Aí a responsabilidade fica só para quem está aqui em cima, ministrando, enfim, orando. Mas ao mesmo tempo em que às vezes eu sinto, por assim dizer, falta de mais tempo de oração, eu também tenho alguns momentos que eu percebo a necessidade de falar um pouco mais sobre oração, porque às vezes parece que a gente fica um pouco perdido, né? Talvez sem saber como se portar, o que fazer, ou como orar. É curioso isso, porque de fato nós não deveríamos ter essas dificuldades. Orar para nós deveria ser uma coisa muito natural, espontânea. Amém? Não é exatamente que existem regras a serem observadas, não é isso. Mas ao mesmo tempo, às vezes nós percebemos algumas pessoas que ficam dispersas no culto de oração, né? Às vezes também no culto de domingo. Percebemos, não são todas as pessoas, percebemos pessoas dispersas, parece que elas não se conectam, parece que elas não estão acolhendo a palavra no momento em que ela está sendo ministrada. E em culto de oração parece que elas não estão orando, elas estão ali meio que esperando que alguma coisa aconteça. Aí no momento do louvor e da adoração cantam, né? Repetem as palavras das músicas, aí aqui e acolá diz um glória a Deus, um aleluia, um louvado seja o Senhor, aqui e acolá, mas ficam mais concentrados na letra da música e não tem aquele momento de uma adoração espontânea. Se nós temos dificuldades na adoração espontânea, provavelmente teremos dificuldades na oração. Se temos facilidades na oração, vai ser fácil também uma adoração espontânea. Amém? Então às vezes eu percebo essas questões e fico pensando em ministrar sobre, falar sobre. Mas irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês, não era isso que eu ia falar não, mas se o Senhor me permitir eu volto para o que eu achava que eu ia falar. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, não adianta nada os ministros, o pastor da igreja, os pastores auxiliares, os ministros estarem falando, ensinando, ministrando, se nós não acolhermos aquilo e não colocarmos em prática, se não colocarmos em ação, e eu diria até imediatamente na nossa vida. Porque você vem para um culto, aí você recebe uma palavra, uma orientação sobre como deve orar, aí na hora de orar a pessoa não faz. Ela fica dispersa, ela não aplica aquilo imediatamente. Mas por que não? Está esperando o quê? Não é? Eu me lembro do pastor João Roberto, em algumas reuniões lá em Campina Grande,
em conferências e tudo, isso anos atrás, ele falando sobre essa dificuldade que às vezes nós percebemos no contexto da igreja, em reuniões, em cultos, e ele dizendo: irmão, já que você veio, se envolva. Porque não faz sentido você sair de onde você estava, vir para a igreja para chegar aqui e não se envolver. Se envolva. E aí esse se envolva diz respeito a tudo isso que eu estou falando. Se falamos, ministramos, apontamos de como seria a melhor forma de nos comportarmos num tempo de adoração, então o que é que cabe a nós? Assumir aquilo, acolher aquilo e colocar em prática, colocar em ação. Se ministramos e apontamos como seria o melhor caminho, ou pelo menos damos direcionamento sobre como melhor se comportar no que diz respeito à oração, e aí a pessoa, ela ouve, mas não aplica, não faz sentido. O ideal é que a pessoa absorva aquilo e ela imediatamente se aplique. É exigido de nós disciplina, irmãos. É uma disciplina que você aplica a você mesmo. Rapaz, eu ouvi a palavra, faz sentido, é a Bíblia, né? O conselho, a direção é justa, é bíblica, então vou aplicar isso agora mesmo na minha vida. Porque se você não tomar essa decisão no momento em que você ouve a palavra, quando é que vai acontecer? Quando você esquecer da palavra? Mas se você aplica o que ouve imediatamente, provavelmente você não vai esquecer. Porque aquilo já entrou numa outra esfera. Passou apenas do ouvir e entrou na prática. Amém? Aleluia. Os irmãos recebem essa exortação? Isso não é uma admoestação, é uma exortação. Admoestar é corrigir, exortar é animar. Amém? Aleluia. Mas se eu tomar um pouquinho mais de tempo hoje na palavra, não fique tranquilo, porque tem culto de oração que a gente só ora, não é? Tem culto de oração que a gente só está orando. Chega aqui, não tem palavra, não tem ministração. Então, se hoje, porventura, me estender um pouquinho, nós vamos orar, amém, irmãos? Na verdade, nós já estávamos orando, porque louvor e adoração faz parte do contexto da oração, amém? Aleluia. Eu diria que é a oração mais intensa, é a adoração a Deus, amém? Então, no livro de Tiago, no capítulo 4, no versículo 8, tem um texto bem conhecido. Eu quero ficar só com a primeira parte do versículo. Diz assim: achegai-vos a Deus, ele se achegará a vós outros. Achegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós outros. E esse texto é muito curioso, porque, e é só a primeira parte do versículo, né? Porque já fica claro para nós que no que diz respeito à nossa relação com Deus, à nossa comunhão com Deus, a iniciativa muitas vezes vai partir de nós. E por isso que eu digo que isso é curioso, porque alguém poderia pensar que é o contrário. Então, imaginemos, alguém está lá fora, sei lá, nem faz parte da igreja, ela diz: eu não estou bem, tá umas coisas estranhas na minha vida, eu não sei o que está acontecendo, eu preciso buscar a Deus. Tem uma igreja aqui perto, eu vou lá naquela igreja. Aí ela vem e fica esperando que Deus faça alguma coisa, não é? E obviamente que há ocasiões em que Deus faz, e Ele faz por meio do seu Espírito. Foi o Espírito Santo que nos convenceu do pecado, amém? Foi o Espírito Santo que nos ajudou no processo de salvação. O Espírito Santo é Deus, amém, irmãos? Você sabe disso, né? O Espírito Santo é Deus. Deus é o Espírito Santo. E o Espírito Santo é Deus. Amém? Aleluia, glória a Deus. Então, há ocasiões que sim, o Espírito Santo, ele toma uma iniciativa. Pode ser que esteja a pessoa lá, é a primeira vez dela naquele lugar, e de repente Deus use alguém para chegar perto daquela pessoa. E talvez é só para dar um oi, um olá, um seja bem-vindo, e de repente começar a fluir pelo Espírito e falar coisas para aquela pessoa que vai de encontro à necessidade dela. Isso pode acontecer? Pode. Isso acontece? Acontece. Mas no geral, para nós que já nascemos de novo, já somos novas criaturas, nós não temos que vir para a igreja com essa mesma expectativa de chegar aqui e ficar esperando que Deus use alguém, que Deus fale com alguém, que Deus venha até nós. É o contrário, irmãos. O culto não é uma ação de Deus para os homens, é uma ação dos homens para Deus. Amém? Amém? Nós não nos deslocamos até a igreja para que Deus nos cultue. Não sei nem se existe essa palavra.
Mas se não existia, passou a existir, porque eu acabei de falar ela. Amém? Não é Deus que está cultuando o seu povo, é o contrário, é o povo de Deus que está cultuando a Deus. Não é Deus que está servindo aos homens, são os homens que estão servindo a Deus. Mas nessa entrega dos homens em favor de Deus, para com Deus, há também, né, uma recompensa. Amém? Quando nós nos achegamos a Deus, Deus se achega a nós. Quando nós entregamos algo para Deus, Deus vai entregar também algo para nós. Amém, irmãos? Aleluia. A Bíblia diz, é um princípio bíblico, né? É dando que se recebe. Amém? Amém, irmãos? Então Deus diz aqui, achegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós outros. Isso é o apóstolo falando. Eu acredito que o apóstolo está falando de algo que ele já tinha entendido, conhecido, experimentado. Estava vivenciando isso e ele percebia, rapaz, eu acho que os irmãos ainda não entenderam. Ei, irmão, achegue-se a Deus, que Ele se achegará a você. Amém? Só para não ficar com a primeira parte do versículo, na continuidade do versículo ele diz, purificai as mãos pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. E o ânimo dobre é uma pessoa que está com o ânimo dividido entre duas coisas. Ânimo dobre é alguém que está com o pensamento numa coisa e noutra. Está dividido. Amém? Aí ele está dizendo aqui, ó, eu não vou nem falar dos pecadores, vou falar dos que estão com ânimo dobre. Ele diz, limpai o coração. Ou seja, procure discernir aquilo que está no seu coração ou na sua mente, que está tomando a sua atenção, que não é de fato aquilo que você deveria colocar a sua atenção. Talvez não seja aquilo que seja o caminho que você deve seguir. O homem de ânimo dobre é alguém que está pensando, eu não sei se eu vou por aqui, eu não sei se eu vou por ali. Eu não sei se eu quero água, eu não sei se eu quero vinho. Né? É alguém que está dividido entre dois caminhos. Então, quando ele fala do o homem de ânimo dobre, limpar o coração, é esse homem pensar, peraí, eu estou com duas vontades aqui, mas realmente qual é a vontade de Deus? Qual é a minha vontade? O que é que se alinha à vontade de Deus? E discernindo isso, aí ele diz, limpe o coração, ou seja, aquele outro caminho, descarte-o, rejeite-o, deixe de lado, esqueça ele, procure esquecer, para seguir no caminho que você sabe, que você consegue discernir, que é o caminho que Deus deseja que você siga. Mas veja só, um homem que está entre dois caminhos, é ele que tem que decidir por qual caminho que ele vai. Agora, um crente, ele diante de dois caminhos, ele pode parar um pouco e dizer assim, Senhor, eu preciso de orientação. Eu sei que o Senhor cuida de mim, eu sei que o Senhor me ama, eu sei que o Senhor se importa comigo, eu sei que a sua vontade é boa, eu sei que o Senhor quer o melhor para mim. Senhor, qual direção eu devo seguir? E pode ser que Deus te diga uma direção que de repente você diz, vixe pai, mas para mim não me parece ser a melhor opção, mas Deus diz, vai, eu estou contigo. Qual é a decisão que esse homem tem que tomar? Ele tem que limpar o coração, ou seja, ele tem que tirar aquele pensamento contrário e dizer, não, eu reconheço que Deus é mais sábio do que eu. Deus sabe todas as coisas, Ele conhece todas as coisas. Ainda que me pareça um caminho difícil, mas se Deus está dizendo para ir por esse caminho, então eu vou por esse caminho. Aí você aplica fé. O Salmo 23, que fala que Deus é o nosso pastor, é o mesmo salmo que vai dizer que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o que é que eu farei? Não temerei mal algum. Por quê? Por quê? Porque o Senhor está comigo. Amém, irmãos? Aleluia. Pode ser que alguém entre pelo vale da sombra da morte, não porque Deus direcionou. Mas Deus é misericordioso, amém? Então não importa onde você está, como você está, amém? Ainda não importa se você por alguma razão estava mais inclinado para o caminho contrário, mas se você buscar o Senhor, Ele vai se revelar a você, Ele vai se manifestar a você, Ele vai te favorecer, Ele vai te ajudar, Ele vai te fortalecer, Ele vai te animar, Ele vai te conduzir para o caminho certo.
mas é necessário que você se sujeite. E para se sujeitar, você primeiro tem que buscá-lo. Então, o apóstolo disse: achegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. Esse mesmo texto na NVT diz: aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. É uma decisão do homem. É você entender onde Deus está e você dizer: não, eu vou na direção dele. Irmão, quando você, ou eu, ou qualquer um, decide ir na direção de Deus, isso me parece que provoca Deus, né? Ele está vindo na minha direção, é isso mesmo? Ele está vindo na minha direção, aí ele se levanta, ele está vindo na minha direção, ele está vindo na minha direção, e ele começa a ir na sua direção, irmão. Deus não vai deixar você chegar lá, não, ele vai ao seu encontro, mas você tem que ter a iniciativa de ir, porque ele é misericordioso, ele é bondoso, generoso, amém? Achegai-vos a Deus e ele se achegará. Aproximem-se dele e ele se aproximará de vocês. Não me parece que Deus vai continuar sentado no seu trono dizendo: não, deixa ele chegar aqui, quando ele chegar eu vejo. Não, irmão, parece que ele já se anima com a sua atitude de se aproximar e ele já se coloca em ação em seu favor, na sua direção. Que maravilha, coisa maravilhosa é entendermos isso. Agora, o que é que adianta entender e não fazer, e não agir? Não é? Para ter o benefício completo, porque só ter o conhecimento de como Deus opera, de como Deus se move, é muito bom, mas melhor ainda é entrar naquilo, naquela verdade. Amém? Aleluia. É um privilégio para nós, amém, irmãos? Termos tal discernimento. A Bíblia diz que Jesus nos inaugurou um novo e vivo caminho. Então nós já sabemos o caminho, irmão. Nós sabemos a direção a que devemos tomar. Amém? No Salmo 27, no versículo 8, na versão revista atualizada, diz assim, ó: ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Amém? Aleluia. Ao meu coração me ocorre. Na versão NVT é interessante porque fica um pouquinho mais claro. Ele diz assim, ó: meu coração ouviu tua voz dizer. Então, ao meu coração me ocorre é o homem percebendo Deus falando com ele. Ele discernindo que aquilo que vem ao seu coração não vem de qualquer lugar, vem de Deus, né? Aí ele está dizendo, olha, ao meu coração me ocorre, meu coração ouviu a tua voz. Na versão NVT ele diz: venha e entre na minha presença. O que estava ocorrendo, como disse na outra versão, ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença, buscai a minha presença. É Deus falando. Então ele diz: venha e entre na minha presença. E aí a continuação do texto na versão NVT ele diz: e o meu coração respondeu: Senhor, eu irei. Mas veja, Deus está convidando a pessoa para entrar na sua presença. Ele diz: venha, entre na minha presença, me busque, porque se você me buscar, Jesus disse: aquele que busca, abre-se-lhe-á, né? Não, ele disse: aquele que busca, achará. Encontrará. Amém? Aquele que busca, ele vai encontrar, ele vai achar. E Deus está dizendo: ei, me busque. Me busque. E o salmista disse: isso me ocorreu, isso veio ao meu coração. Deus falando: entre na minha presença. E eu respondi a ele: sim, Senhor, eu irei. Eu vou ao teu encontro. Eu vou na tua direção. Amém? Esse homem, ele tomou uma decisão de ir pelo caminho correto. Ele ouviu Deus dizer: entra na minha presença. Mas não é a mesma coisa que foi dito em Tiago. Deus está dizendo, quer dizer, Tiago falou, mas é Deus que está falando para Tiago falar. Achegai-vos a Deus e ele se achegará a vós outros. Amém, irmãos? Aleluia, glória a Deus. No Evangelho de João, no capítulo 5, no versículo 19 ao 22, Jesus falando, João 5,19, diz assim: então lhes falou Jesus. É estranho, eu estou falando com vocês, eu percebo que vocês estão olhando lá para trás, mas é o texto, né? Aleluia. Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo,
que o filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o pai. Porque tudo o que este fizer, o filho também semelhantemente o faz. Porque o pai ama ao filho e lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem crê. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento. Eu só queria completar aqui. Mas enfim, veja. Versículo 20. Porque o Pai ama ao Filho e lhe mostra tudo o que faz. Aí você pensa, está falando de Jesus. Muitas pessoas dizem, não, mas Jesus está falando sobre ele e Deus. Sim, até certo ponto, porque quando ele diz assim, ó, porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz. De fato, ele está falando sobre a sua relação com Deus. É Jesus dizendo, falando sobre seu relacionamento com Deus. Mas, na continuidade, ele diz, e maiores obras do que estas lhe mostrará. Me parece que a coisa já fica um pouco mais ampla. Não é só a respeito dele. Amém? Porque ele estava dizendo, olha, eu vou até o Pai e o Pai me mostra. Eu não faço nada sem antes ver o Pai fazer. Tudo que eu faço porque o Pai me mostra antes. Mas aí ele vai e diz, e maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Está falando dele, eu sei que está falando dele. Mas irmão, me diga uma coisa, você crê que nasceu de novo? Você crê que você é filho de Deus? Então Jesus está dizendo como o filho de Deus deve se comportar. O filho de Deus não faz nada sem antes ver o Pai fazer. O filho de Deus não toma nenhuma decisão sem antes ir diante do Senhor saber o que é que o Senhor faria naquela ocasião. O filho de Deus não vai tomar nenhuma decisão sem antes buscar ouvir o seu pai. Porque ele sabe que o pai lhe ama. E que o pai lhe mostra tudo o que ele deve fazer. E maiores coisas ele mostrará. Aleluia. Então, Jesus está mostrando para nós, irmãos, o padrão de comportamento entre o Filho de Deus e Deus. Agora, Jesus não disse aqui simplesmente que o Pai me mostra e eu faço. Porque nós sabemos, se você volta para o texto dos evangelhos, né, nós não vamos dedicar tempo a isso aqui, mas eu sei que você sabe, e eu sei que você sabe que eu sei que você sabe. Né? Então, nós vamos recordar que Jesus muitas vezes, ele se retirava para um lugar onde ele ficava só e ele orava. Irmão, o texto dos evangelhos nos leva até a pensar que provavelmente Jesus fizesse isso todos os dias. Talvez cedo pela manhã ou talvez nas madrugadas, porque nós temos textos que mostram isso, onde ele se retirava para um monte, onde ele se isolava. Muitas vezes ele chegou com os discípulos depois de um tempo de pregação, de ministração, e eles, pega o barco, vão lá para o outro lado, e ele se retirava e ia orar. E ele disse, depois eu vou ao encontro de vocês. Ele sempre tinha um tempo com Deus. Veja, não era Deus que buscava Jesus, era Jesus que buscava Deus, irmãos. Jesus se retirava para um lugar onde ele ficava só, um lugar onde ele tinha privacidade, para ficar só com Deus. E aí, irmão, eu penso que Jesus falava, Jesus cantava, Jesus chorava, Jesus ouvia. Eu acho que Jesus chegava lá muitas vezes angustiado, mas depois ele saía de lá maravilhado. Amém? E ele está falando exatamente isso aqui, João 15:19. Em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Porque o Pai ama ao Filho, e porque ele ama o Filho, lhe mostra tudo o que faz.
O salmista disse: me ocorreu no coração, como se o Senhor estivesse dizendo: me busca, entre na minha presença. Porque Deus quer mostrar alguma coisa, irmãos. Deus quer falar. Amém? Deus quer revelar-se. Deus quer fazer conhecer. Amém? Porque o Pai ama. Aleluia. Porque o Pai ama ao Filho. Porque o Pai ama ao Filho, lhe mostra tudo o que faz. E aí ele diz: e maiores obras do que esta lhe mostrará, para que vos maravilheis. Eu creio que Jesus estava falando também desse tempo presente, onde nós também iríamos na presença do Pai, buscaríamos o Pai, assim como ele, assim como o Filho deve fazer, e ouviria do Pai tudo aquilo que o Pai quer revelar, porque o Pai ama seus filhos. Amém, irmãos? Aleluia! E nós vamos ser maravilhados com essa comunhão. O versículo 21, então, ele continua e ele vai falar: pois assim como o Pai ressuscitou, assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem crê. Aleluia! Quem crê? Você crê? Então, se você acolher essas palavras no seu coração, você vai ser vivificado também. Você vai ser estimulado a fazer as mesmas coisas. Amém, irmãos? Eu penso que Jesus, em um determinado momento, ele falou para os discípulos: olha, eu não faço nada que eu antes não vejo o Pai fazer. Mas chegou o momento em que Jesus disse: vocês também não deveriam fazer nada antes de ver o que o Espírito Santo tem a lhes dizer. Amém? Outro dia eu ministrei aqui, estava falando que Jesus era para os seus discípulos um consolador, um amigo presente, um amigo fiel, um amigo que no meio das suas demandas sempre se movia no sentido de trazer alívio, socorro. Amém? Mas Jesus, antes de ser assunto ao céu, ele disse: eu não vos deixarei órfãos. Eu vou ao Pai, eu rogarei ao Pai e ele vos enviará outro consolador. Amém? Então o Espírito Santo é para nós hoje aquilo que Jesus, encarnado aqui na terra, era para os discípulos. Ele é o nosso consolador, o nosso amigo fiel, aquele que vai, né, tirar de sobre os nossos ombros, né, todo o peso, toda a carga. Ele sempre vai nos guiar, irmãos, para o caminho onde nós receberemos do favor e da graça de Deus. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Em João capítulo 14, versículos 16 e 17, eu li esse texto da outra ocasião e vou ler novamente aqui. João 14, 16 e 17 diz, é Jesus falando: e eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Aí ele diz no 17: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Aleluia! Ele habita convosco e estará com vós. Irmão, hoje, para nós buscarmos a Deus, para nós entrarmos na presença de Deus, a gente não tem que se deslocar para uma outra cidade, para uma terra santa, ou para um templo específico, ou para um monte particular. Ele habita em nós. Qual é a dificuldade que nós, a igreja, tem? A gente devia procurar pensar sobre isso para entender isso. Qual é a nossa dificuldade de buscar o Senhor quando Ele já está presente? Ele está em nós, dentro de nós. Não deveria existir essa dificuldade. Porque para nós irmos a Deus, a gente não precisa dar nenhum passo. É aqui, irmão. É uma atitude, é uma disposição, é uma decisão, é uma consideração. É simplesmente: Senhor, eu sei que Tu estás comigo. Eu me lembro de Jesus quando chegou, né, para falar com as irmãs de Lázaro. E quando ele chegou então diante do túmulo, ele, antes de dizer tirem a pedra e chamar Lázaro, ele disse: Pai, eu sei que Tu sempre me ouves. Aleluia. Amém, irmãos? Nós somos filhos de Deus tanto quanto Ele é. Que tal nós começarmos a entender que o Pai sempre nos ouve? Aleluia. Amém, irmãos? O Pai sempre nos ouve.
Mas não é só assim, no sentido de que Deus é presente, Deus é onisciente, Ele está em todos os lugares, Ele conhece todas as coisas. Então, Ele me ouve. Ele sabe as minhas tristezas, as minhas dores, as minhas angústias, né? Ele sabe os meus temores, as minhas ansiedades, Ele sabe de tudo, é verdade. Mas em nenhum momento a Bíblia nos indica que nós não devemos expressar, falar, expor, colocar diante dEle. Até Jesus fazia isso, irmão. Porque Jesus poderia, né, simplesmente seguir todo dia, dormir, acordava, fazia tudo que tinha que fazer, porque Deus vê, Deus ouve, Deus sabe. Mas não, ele tinha tempo privado, amém? Com Deus. Então nós temos que entender que precisamos também falar com Deus, irmãos. Às vezes em ocasiões como essa, onde nós nos reunimos como igreja, né? Onde temos um culto, louvor, adoração, e tudo nos ajuda, e graças a Deus por isso, mas também em momentos privados, momentos que é só você e Ele. Amém? E falar com Deus. Jesus certa vez falou para os discípulos: olha, quando vocês forem orar, entra no teu quarto. Amém? Irmão, eu não creio que Jesus estava realmente falando de maneira que até nos dias de hoje nós deveríamos, para orar, entrar em um quarto. Não é exatamente isso. Amém? Mas ele está falando sobre esse tempo que você fala com Deus, que você tem um momento privado com Deus. Amém? Eu já falei aqui, né, que eu, novo convertido, ainda solteiro, eu entendi que Deus, Ele falava comigo no banheiro. Aleluia. É, porque às vezes eu estava no trabalho, era muita coisa para fazer, pressões, e nos momentos de pressão, o que é que eu fazia? Todo mundo tem direito a ir ao banheiro, né? Aí eu, com licença, eu vou ao banheiro. Eu ia lá no banheiro, o Senhor, Pai, em nome de Jesus, me ajuda. E o Senhor falava comigo, irmão. Tive direcionamentos, livramentos, amém? Provisões. O Senhor falava comigo, porque eu me retirava para um lugar que eu tinha naquela ocasião, que eu podia ficar só. Eu não podia ficar só em outro lugar, senão naquele lugar, naquele ambiente corporativo de uma empresa. Mas muitas vezes nós precisamos desse tempo. Também tem momento que você pode orar na frente das pessoas, não tem problema nenhum não. Amém? Mas o que eu quero dizer é que Jesus, Ele nos indica, né, a necessidade de fazermos isso. Há momentos de oração que precisamos realmente esquecer de tudo que está lá fora e lembrar que Ele está dentro. Amém, irmãos? Isso talvez aconteça aqui na hora do culto, na hora da oração. Está muita gente andando, orando, gente sentada, gente andando, gente em pé, gente de ajoelho, enfim. E você no seu canto ali, de repente você esquece tudo que está lá fora e se concentra na presença de Deus em você. Amém? Mas você não precisa fazer isso somente na igreja. Você pode fazer isso em casa, em qualquer lugar, no carro. Você está no carro sozinho. Eu penso que quem é motoqueiro tem um grande privilégio, né? Ele tem um quarto aqui, ó. Ele fala, ninguém nem ouve, ninguém nem vê. Eu estou no carro orando em língua, e a pessoa para do meu lado e diz, olha assim para mim e diz, esse cara não está bem não. Mas o cara na moto ninguém nem percebe. É um privilégio, percebe, né? Aleluia. Mas enfim, ora. Amém? Essa palavra, outro Consolador, no original, é outro diferente. Mas ele é diferente no sentido de que Jesus, ele era presente fisicamente, o Espírito Santo não. Eu fico imaginando, irmão, para os discípulos que andavam com Jesus. Aí tinham Jesus fazendo as coisas maravilhosas, curando os enfermos, né? Ressuscitando mortos, andando sobre as águas, falando com a árvore e a árvore secando. Aí de repente Jesus diz, não se preocupe não, eu vou para o Pai, vocês não vão poder ir comigo, mas eu vou interceder por vocês, Deus vai mandar um Consolador para vocês. Aí, mas quem é esse Consolador mesmo? Ele disse, é o Espírito Santo, ninguém conhece, mas vocês vão conhecer ele. Não se preocupe não, ele é invisível, vocês não vão conseguir ver ele. E assim, ele não vai andar sobre as águas, mas ele pode fazê-los andar sobre as águas. Ele não vai secar a árvore, mas ele pode te ajudar a secar uma árvore. Você percebe que por discípulos ficou uma coisa um quanto
desconfortável, porque era fácil andar com Jesus, mas agora com o Espírito Santo a coisa é diferente. É diferente, amém, irmãos? É diferente, mas é igual. Porque aquilo que Jesus era para eles, o Espírito Santo é para nós. Amém? Aquilo que Jesus era para os discípulos, o Espírito Santo é para nós, irmãos. Então nós podemos desfrutar da sua presença, da sua ajuda, do seu poder. Amém? Nós podemos e devemos. E como é que nós vamos fazer isso? Considerando. Amém, irmãos? Aleluia. Glória a Deus. Amém? E a palavra consolador, no original, paracletos, irmãos, ela tem um sentido amplo. Um dos sentidos é como um advogado que pleiteia em seu favor diante de um juiz. Amém? É alguém que te ajuda, é alguém que pega com você, por você. Olha que coisa maravilhosa, irmão. E nós temos que aprender a desfrutar da presença do Espírito Santo em nós. Amém? Aleluia. Porque Ele vai nos mostrar, Ele vai nos falar, Ele vai nos guiar. Aleluia. Amém? Ele vai nos orientar, Ele vai nos iluminar. Aleluia. Ele vai nos mostrar o caminho, a direção. Aleluia. Amém. Você não vai estar só. Você não está só. Ele está com você. Aleluia. Mas muitas vezes estamos despercebidos da presença do Espírito Santo. Por quê? Porque ele não é material. Ele é imaterial. Ele não é material. Ele não está aqui. Nós não vemos. Mas ele está, irmão. Ele é real. O Espírito Santo é real. O Espírito Santo é Deus. E ele habita em nós. Aleluia. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Já viu falar que tem gente, né, que alguém fala do outro dizendo assim, não, quando ele está na igreja ele é uma bênção, né? Não, se ele pudesse viver dentro da igreja, esse homem era um santo, né? Não é assim? Porque às vezes as pessoas elas se comportam de uma forma lá fora, mas quando chega na igreja ela... Mas e uma pessoa que tem consciência da presença do Espírito Santo nela? Alô? Está aqui? Não é curioso? Então, o que é que nós precisamos para viver uma vida diferente? Para viver uma vida de maior comunhão com Deus? Para viver uma vida de fato e de verdade, ser guiado pelo Espírito Santo? De andar segundo a vontade de Deus? Irmãos, só falta uma consciência maior dessa presença. Agora, essa consciência só vai chegar se nós buscarmos o Senhor. Se nós nos achegarmos a Ele. Amém? Aleluia. Porque você sai de casa e vai para longe. É quando você chega lá você acha que está só. Mas não está, porque o Espírito Santo foi com você. Não é? Aí você sai do culto no domingo, na semana, enfrenta uma dificuldade. Aí você pensa que está só. Aí fica pensando no pastor, na irmã da oração, né? Na irmã da intercessão. Ah, meu Deus, aquele irmão me aconselha tão bem. Se ele pudesse estar aqui comigo agora, seria diferente. Ei, irmão, mas o Espírito Santo está com você. O Espírito Santo, irmão, Deus mesmo. Aleluia. É o próprio Deus, irmãos. Nosso amigo. Aleluia. Nosso consolador. Nosso provedor. Aleluia. O mundo não pode conhecer, não pode conhecê-lo, mas nós o conhecemos. E você é indesculpável. Não venha com essa história não, de dizer para Deus ou para mim ou para qualquer um. Não, eu não conheço não. Conhece. Você conhece, Ele habita em você. Quando Ele fala com você, você sabe que é Ele que está falando. Você conhece. É porque você que tem um coração duro. É você que é resistente. É você que é teimoso. É você, o problema é você. Eu vou botar o dedo. Eu vou botar o dedo em mim. O problema é você. Você é o problema. O problema, irmão, não está nele. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Então, como é que um crente tem dificuldade em oração? Não era para ter não, irmão. Porque a gente anda com o Espírito Santo, irmão. Amém. Aleluia. Amém? Às vezes a gente fica impressionado com alguém quando percebe que um alguém anda com outro alguém. Eita, sabe, rapaz, fulano, o cara deve ser importante, deve ter uma rede, né,
de amizade, de influência. Ele deve ser alguma coisa, porque ele anda com fulano. Ele anda com Beltrano. Ele só anda com, né, com Ciclano, Beltrano e sei lá quem. Irmão, e nós que andamos com o Espírito Santo? Pelo amor de Deus. Agora eu lembrei de um videozinho de um senhorzinho que eu estava vendo. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, irmão. Nós andamos com o Espírito Santo. E é para as pessoas pensarem assim da gente, ó. Rapaz, ele anda com Deus. Aleluia. Amém. Aleluia. Irmão, nós temos que aceitar isso. Nós temos que aceitar isso. O nosso problema é porque a gente passa a semana sem andar com Deus. Aí quando é dia de culto, eita, hoje é culto, eita, Jesus, Senhor, misericórdia, ai meu Deus. Pai, tem misericórdia, Senhor. Mas eu vou para a igreja, hoje eu vou me encontrar com Deus. Isso é religião, irmão. Não, hoje eu vou amenizar meu problema, porque eu estou muito ausente, né, Senhor? Mas hoje eu vou na igreja. Aí quando sai da igreja, aí não, eu já tive um tempo com Deus. Está tudo bem agora. Aí se sente na licença de passar mais 4, 5, 6 dias de qualquer jeito. Mas irmão, aonde você está, Deus está. Você percebe que o problema está em você? Aleluia. Você não sabe como eu estou me sentindo bem dizer isso hoje à noite. Fazia tempo que eu queria dizer isso, eu queria desabafar. O problema é seu, o problema é você. Chega, eu estou mais leve agora. O problema é você, meu irmão. O problema não é Deus, o problema não é o Espírito Santo, o problema não é a palavra. O problema não é porque é difícil andar em fé. O problema não é porque o que a Bíblia diz para nós fazermos é difícil para nós. Não é porque o Espírito Santo nos ajuda. O problema está em você. Amém? Então assim, com todo amor, com toda consideração, tenha vergonha na cara. Tome uma decisão. Amém? Faça alguma coisa. Porque se você não fizer, Deus vai continuar só lhe observando. Porque Ele já te deu o suficiente. Deus está só esperando por você. Se você fizer, Ele vai fazer. Quanto mais você fizer, mais Ele fará. Mas se você ficar com essa coisinha de menino mimado, esperando que papai faça alguma coisa por você, irmão, vou te dizer, você vai se dar muito mal, porque Deus sabe o que você já tem no coração. Deus sabe o que você já recebeu dele, por conhecimento, revelação, inspiração. Você já tem material suficiente para viver uma vida muito melhor. Para ter uma vida de comunhão muito mais intensa. Amém? Para ser muito bem sucedido em tudo o que faz. Porque você não está só. E se você está só, é porque você tem desprezado Ele. Amém? Domingo agora eu falei, né? Sobre o adultério espiritual. E quando nós deixamos de considerar o Espírito Santo constantemente, é porque nós estamos colocando atenção em outras coisas. E ainda que não seja pecado, ainda que não seja um pecado, mas porque não damos a atenção que deveríamos dar a Ele, como nós falamos, o Espírito Santo, Ele tem ciúmes por nós. Amém, irmãos? E não pense que é bonito não, viu, provocar ciúme ao Espírito Santo. Porque o homem natural, ele às vezes fica com essa onda de provocar ciúme para a pessoa que ele sabe que ama ela, né? Ah, ela me ama, mas eu vou fazer isso só para ela ter ciúme. Não, se você fizesse com o Espírito Santo, você não está fazendo nada certo. Alô? Não vai ter benefício nenhum para você. Amém? Eita Jesus. Glória a Deus. Vamos orar? Ô glória. Vamos orar, vamos dedicar um tempo ao Senhor agora. Ainda que seja pouco tempo. E temos pouco tempo. Mas nós vamos orar. E essa oração ela vai ser sincera. Talvez uma oração de pedir perdão. Né? De se voltar para Ele e dizer, Senhor, como eu tenho sido negligente com o Senhor, me perdoe, Pai. Mas eu tomo uma decisão hoje à noite, eu me volto para Ti. Eu vou andar com o Espírito Santo, consciente da presença dEle. Amém? A leitura da palavra vai ser diferente, tudo vai ser diferente, irmão. Amém? Fica de pé, nesses minutos que nos restam. Oh, aleluia.
glória a Deus.